O clima é de terror. Existe um motivo para tanta gente sentir um certo desconforto quando assiste a um filme em stop motion, principalmente os da Laika. Não é só pelas histórias que quase sempre flertam com o terror, o sobrenatural, o macabro, mas principalmente pela forma como esses filmes são feitos. Enquanto a maioria das animações de hoje já nasce dentro de computadores, a Laika continua apostando no stop motion, uma técnica em que cada personagem existe de verdade e precisa ser movido manualmente, milímetro por milímetro, para que uma única cena aconteça. Para você ter uma noção, cada segundo em um filme de animação stop motion tem, em média, 24 fotos. Ao final do filme são milhares de fotografias unidas para criar a ilusão de vida, e talvez seja justamente essa mistura entre o real e o artificial que torne esse tipo de filme tão inquietante. Os cenários que podem ser tocados e que são feitos à mão trazem toda uma energia carregada e completamente única. Você sabe que tem alguma coisa diferente, que não é só computador. Você sabe que existe de verdade. Os personagens, eles têm textura, peso, imperfeições. E quando esse visual é colocado a serviço de histórias cheias de sombras, criaturas estranhas, bruxas, assassinos e mundos que parecem saídos de um pesadelo, o resultado é algo que nenhum outro estúdio consegue reproduzir da mesma forma. E você já assistiu muitos filmes em stop motion? Aposto que sim. Aposto que você conhece A Noiva Cadáver, aposto que você conhece Coraline, aposto que você já ouviu falar no nome da Laika. Já assistiu todos os filmes da Laika? Tá sabendo que tá chegando mais um por aí? Conhece os filmes em stop motion mais assustadores do cinema? Não tem nem como negar Coraline em primeiro lugar. Por enquanto, Coraline, né? Afinal, Coraline foi o primeiro filme produzido e lançado pelo estúdio Laika, quando se tornou o estúdio Laika, lá em 2009. Coraline, que conta a história horripilante de uma menina que achava sua vida chata, que não recebia atenção e que foi vista por uma bruxa que fez um mundo mágico para ela e que enganou ela em busca de tirar os seus olhos e costurar botões em cima. Claro que Coraline é um filme maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, e é por isso que Coraline abre aqui e não tem nem como negar. Coraline é o melhor filme do estúdio Laika, talvez o melhor filme de stop motion já feito, seguido apenas pelo Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver e quem sabe de alguns outros. Mas também não podemos deixar de fora a presença do filme Paranorman. Paranorman conta a história de um moleque, de um garoto que via fantasma, que via os espíritos, e ele não podia falar com ninguém sobre isso, porque quando ele falava era chamado de aberração, era chamado de esquisito. Era colocado de lado pela própria família, pelo pai que não o entendia e tinha medo do filho. Medo do que os outros poderiam fazer com o filho. No entanto, mesmo assim, Paranorman conseguiu lutar contra a maldição da bruxa. A bruxa que amaldiçoou 7 peregrinos puritanos que assassinaram uma garotinha. Tudo bem que ela é uma bruxa de verdade, tudo bem que ela era uma bruxa, mas ainda assim eles assassinaram uma garotinha e ela sim era uma bruxa e amaldiçoou a todos, transformando eles em zumbis. No final, Paranorman consegue salvar a vida de todos e salvar aquela cidade, e ainda assim é visto como alguém estranho. Paranorman é um ótimo filme, o nosso segundo filme feito pelo estúdio Laika, se não me engano, foi feito e lançado em 2012, uma das melhores animações stop motion que já vimos. Logo em seguida veio o filme Box Trolls, e eu vou contar pra vocês. Quando mais jovem eu tinha um DVD que eu não lembro qual era o filme, mas ele tinha seus... como posso dizer, um DVD obtido de maneira não muito apreciada pela polícia. E ele tinha seus clips e seus trailers, e sempre aparecia um trailer muito curioso de um filme chamado Box Trolls. Eu não entendia, eu achava muito feio, estranho, um tanto horripilante aquele tipo de animação, mas anos depois assisti por volta da adolescência, e é um filme muito legal, um filme muito divertido, um filme que tem sim uma certa magia, mas ele é estranho, ele é melancólico, ele é assustador, não por causa de questões mágicas, místicas, mas por causa de questões humanas e reais, porque
homens gananciosos e cruéis como aquele vilão gordão que é completamente alérgico a queijo existem nesse mundo. Logo depois veio o filme Kubo e as Duas Cordas. É um filme bem legal, confesso, um filme divertido, um filme que tem ação, um filme que foi indicado a Oscar, né? A Laika já foi indicada a Oscars algumas vezes. Não sei se ela ganhou, ainda assim o filme Kubo e as Cordas Mágicas foi muito legal, muito divertido, mas ele não mexe profundamente com o meu coração, assim como os anteriores, o que é uma coisa estranha de se dizer, mas não chega nem aos pés do próximo filme da nossa lista, que é O Elo Perdido. O filme que fracassou, o filme da Laika que fracassou e ninguém assistiu. Um filme que conta a história de um tipo de Yeti, um Sasquatch chamado Link, que estava querendo viajar o mundo e ele consegue formar uma amizade com um tipo de caçador de criaturas mágicas, um caçador de antiguidades, um homem da elite e que inicialmente queria caçar esse Sasquatch, mas que encontrou nele uma certa amizade e eles fizeram algo como um tipo de viagem ao mundo aos 80 dias.